que ponto essa preocupação internacional, essa preocupação da ONU, ela pode frear esse discurso do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores e podem proteger, vamos colocar assim, a democracia brasileira? Eu acho que frear não vai frear, Fabíola, porque o Bolsonaro já deu sinalização de que nada o freará, né? Mas acho que isso emite uma sinalização de que o mundo não receberá de forma tranquila uma subversão ao processo eleitoral no Brasil. Então, não dá mais, não é aceitável que um país com as dimensões do Brasil, com a importância do Brasil, tenha uma confusão que resulte no questionamento de uma eleição limpa. Então, você vê que a Michelle Bachelet não precisa nem citar o nome do presidente brasileiro. O Bolsonaro virou um outro nome para golpe, para confusão. E, nesse momento, a gente está com um problema sério, que é uma dúvida em relação ao comportamento das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras estão travando uma corrida contra o relógio. Os militares dispõem de menos de 4 meses para decidir de que lado vão ficar, quando as urnas forem abertas em outubro. Eles podem se vincular à Constituição ou ao Bolsonaro. Se continuarem na canoa do golpismo, a confusão que o presidente arma para o final do ano pode ganhar contornos de uma crise institucional com repercussões internacionais. Então, inclusive, hoje há uma reportagem muito interessante na Folha, em resposta a questionamentos feitos pelo jornal, com base na Lei de Acesso à Informação. O Ministério da Defesa informou que as Forças Armadas nunca, em 25 anos, questionaram a lisura das urnas eletrônicas brasileiras, nem elaboraram nenhuma proposta de aperfeiçoamento do processo eleitoral. De repente, subiram no palanque do Bolsonaro, estão ecoando as críticas do presidente às urnas e estão fornecendo material para que o Bolsonaro jogue as minhas Forças Armadas contra a Justiça Eleitoral. Então está se armando, Fabíola, um cenário que é tétrico. E vão se fechar as urnas em outubro, aí contam-se os votos, e em caso de derrota do Bolsonaro, ele vai anunciar que não aceita o resultado. No pior cenário, repete-se no Brasil aquela presepada que aconteceu com a invasão do Capitólio pelos seguidores do Donald Trump. Então, a existência dessa pendência, essa dúvida em relação às Forças Armadas, cria uma dúvida, um cenário preocupante, porque se houver confusão, o governador do Distrito Federal ele pode ser obrigado a solicitar uma operação de garantia da lei e da ordem, com o envolvimento das Forças Armadas, para assegurar a ordem. Nesse caso, o Bolsonaro, que é o comandante supremo das Forças Armadas, ele pode engavetar esse pedido do governador. E o governador pode ser compelido a acionar o Supremo Tribunal Federal, que vai estar sendo presidido, na ocasião, pela ministra Rosa Weber. E a Constituição atribui também ao presidente do Supremo poderes para convocar uma operação de garantia da lei e da ordem, acionar as Forças Armadas. Nessa hora, os militares vão ter que decidir. Eles estão com a Constituição ou estão com o Bolsonaro? Então, é essa perspectiva com a qual nós estamos convivendo. Então, acho que as manifestações que vêm de fora não vão deter o Bolsonaro, mas sinalizam que ele vai ter problemas para convencer o mundo de que ele está agindo dentro da Constituição.